Boa tarde aos nossos amigos e amigas do PodQuest, o seu podcast de variedades jurídicas. Todo episódio com um convidado, uma convidada muito especial para tratarmos de temas interessantes, atuais do direito. Hoje nós estamos com uma convidada muito, mas muito especial. É a doutora Juliana Oliveira de Lima. Juliana é uma grande amiga, parceira, colega de turma de faculdade. Juliana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Seja muito bem-vinda, nós estamos muito felizes de recebê-la. E a Juliana hoje vai falar conosco sobre um tema muito interessante, pouco tratado, pouco conhecido, que é o direito cooperativo ou cooperativismo social. Nós vamos falar sobre as normas, sobre a legislação, sobre o campo de atuação do advogado no cooperativismo social. É um grande prazer, mas antes de iniciarmos, pessoal, não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, PodQuest. Coloca lá o sininho, sinaliza, curtem, divulguem, compartilhem também as nossas redes sociais no Instagram, né? @podcast. Não deixem de compartilhar. Vamos lá, inicialmente eu vou apresentar a nossa convidada, vou ler aqui um breve currículo que é bem extenso, né, Juliana? Um pouquinho só. É bem extenso, graças a Deus, muito bom. A Juliana tem uma atuação fantástica nessa área e é sempre muito importante nós enaltecermos, né, o esforço, o talento, a superação de cada um, né? Então, a Juliana, ela é graduada em Direito pela Universidade de São Francisco, com pós-graduação em Direito Tributário aplicado pela FMU, também com extensão em Cooperativismo pela Escola Superior da Advocacia, Cooperativismo pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, pós-graduanda em Cooperativismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é sócia do escritório Lima Lopes e Silva, Sociedade de Advogados, e ela também atua na área de cooperativismo, né, no campo da advocacia, mas também é diretora-presidente do Instituto Social de Organização do Trabalho e Inclusão, o ISOT, é membro efetivo da Comissão de Cooperativismo da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção de São Paulo, membro da Rede de Advogadas Negras, Sister-in-Law, filiada ao CIRIEC, Centro de Investigação e Pesquisa em Economia Pública e Social. Ufa! Bastante coisa, hein, Ju? Bastante coisa. Que legal. Mas bacana. Fico muito feliz, Juliana, e de estar aqui conosco. E vamos falar um pouquinho, vamos iniciar. Eu gostaria, Juliana, inicialmente, você tem uma história de vida muito, muito bonita, né? De superação, de luta, de garra da mulher brasileira, né? Isso enaltece demais, né, o caminho de todas as mulheres. E nós temos aqui um público muito variado. Nós temos desde estudantes, profissionais que nos acompanham. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de vida, dos seus enfrentamentos, das suas dificuldades, de como você chegou a esse caminho seu e como você encontrou esse campo do cooperativismo, né, e a atuação profissional no direito. Fale um pouco pra gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho, partilhar um pouquinho sobre a minha vida. Eu sou uma mulher negra que vim do finzinho da Zona Leste de São Paulo. E eu, desde os 15 anos, tinha sempre em mente de que eu seria uma advogada, de que eu ia estudar, que seria advogada. Então, eu batalhei bastante para conseguir entrar na faculdade. E eu sempre, quando eu estava lá na faculdade, eu queria sempre trazer uma devolutiva para o lugar de onde eu vim. Né? Que nem eu falo assim, eu venho de um território dentro de São Paulo que é conhecido por ser o extremo leste de São Paulo, que é a cidade de Tiradentes. E é um local que é muito mais conhecido pela criminalidade, pela a quantidade de pessoas que tem ali e pelas questões ruins que tem no local, né? Mas que lá também tem muita gente bacana, tem muita gente batalhadora, que estuda, que trabalha e que quer vencer ali na vida. Então, eu vim nesse intuito de estudar e trazer uma devolutiva para esse lugar de onde eu vim. Não só a cidade de Tiradentes, mas para a periferia e para as pessoas que têm ali vontade de ser incluídas na sociedade de alguma forma. Então, quando eu estava na faculdade, mais ou menos no segundo ano, eu lembro que abriu chamada para um projeto e que eu não fazia ideia do que seria. Mas sabe o que eu achei bacana? Que tinha um aspecto de social, né? Então eu lembro que eu falei assim, eu preciso saber o que é isso.
E foi muito bacana porque eu consegui ali me foi apresentado o cooperativismo. De uma forma que eu não conheci. O Thiago, como meu aqui amigo, e desde a época da faculdade, pode dizer isso, que na faculdade eu lembro que a gente teve uma matéria de cooperativismo, e um dia foi passado para a gente o que era cooperativismo, mas o que é do direito cooperativo, de uma forma muito rápida, a gente não se aprofunda nisso na faculdade. Verdade. Então, assim, de uma forma mais de conhecimento mesmo, de querer aprofundar meu conhecimento nisso, eu saio da faculdade e eu comecei a estudar. Então, fiz especializações, eu procurei entender, não só na teoria, mas na prática também, o que era o cooperativismo. Né? Então, foi assim que eu consegui traçar o meu caminho, e foi minha forma de olhar para trás, de onde eu vim, e devolver para a comunidade um outro olhar, né? Trazer para essa comunidade uma outra forma de pensar. Perfeito. Juliana, você fala sobre o cooperativismo, sobre um aspecto social, né? O cooperativismo social. Agora, como que nós temos o direito relacionado a esse cooperativismo? O nosso público, como eu disse, ele é bem variado, então talvez algumas pessoas estejam sendo apresentadas a esse tema pela primeira vez. Então, como você definiria o cooperativismo social e a atuação do direito? O que seria esse direito cooperativo? Então, primeiro, assim, é importante a gente destacar o que é esse cooperativismo, né? O cooperativismo é a união de pessoas que se juntam em prol de um mesmo objetivo. Nós temos hoje, aqui no Brasil, áreas do cooperativismo. Então, temos atuação na área agropecuária, no setor de crédito, que hoje é um boom muito grande aqui, é um setor que vem crescendo bastante. Temos no setor de infraestrutura, no setor de trabalho, temos as cooperativas sociais também. Então, quando as pessoas se juntam em prol do mesmo objetivo, elas trabalham ou ali consomem juntos e de uma forma diferente das empresas capitalistas, né? As empresas capitalistas que eu digo são as empresas de sociedade limitada, que a gente bem conhece, né? Que ali, qual é o que une aquelas pessoas, né? É o lucro, né? Quando uma sociedade capitalista. Diferente da sociedade cooperativa, que une essas pessoas, trazer melhoria para a vida dessas pessoas. Não só no aspecto financeiro, mas na vida como um todo. Né? Então, essas pessoas, quando se unem, conseguem isso. Aí eu falo assim, num setor de crédito, por exemplo, você consegue ter ali um retorno financeiro através de um dinheiro seu investido, mas sem pagar as taxas que você pagaria para um banco. Né? Então, você consegue ter retorno e você, além de ser participante, você também é ali o proprietário. Então, você é um sócio cooperado, né? Então, você tem direito a voz, voto, né? E, nesse sentido, o direito no Brasil, ele estipula, tem algumas leis. A gente tem a Lei Geral do Cooperativismo, que é a Lei 5764, e é aí que a gente entra enquanto direito, né? De trazer tudo que está ali na lei para vivenciar dentro dessas cooperativas, desses conjuntos de pessoas, o que a gente entende como direito, que a gente sabe que as pessoas ali têm de direito. E o que diferencia as cooperativas são a forma com que elas vão trabalhar. Na cooperativa social, ela tem um viés diferente, né? Porque enquanto a Lei 5764, que é de 1971, ela abrange a totalidade das cooperativas, nós temos leis específicas para tratar de públicos específicos, né? Então, a lei, em 99, a gente teve aqui regulamentado uma lei, que é a lei que trata diretamente do cooperativismo social. Então, o que é o cooperativismo social? Ele também vai ter esse mesmo viés de unir pessoas com o mesmo objetivo. O que muda ali são as pessoas que vão ser atendidas por essa lei. Então, são pessoas que a gente considera em desvantagem social, né? E aí, que são essas pessoas em desvantagem social? São pessoas que são egressas de
hospitais psiquiátricos, são pessoas com deficiência, né? São pessoas que a gente entende realmente que estão em desvantagem. E ali também a gente inclui pessoas egressos do sistema penitenciário e também pessoas que ainda estão dentro do sistema penitenciário, mas que podem trabalhar e gerar renda, né? Então, o cooperativismo social ele está ali para associar essas pessoas e para incluir essas pessoas através do trabalho. Perfeito, Juliana. Você fez um estudo junto com outro grupo de advogados na Itália, né, a respeito do cooperativismo. Você poderia falar um pouco para nós sobre esse Sim. modelo italiano e o modelo brasileiro? Se há influência, se há uma identidade, se é aplicável, né, se esses institutos são aplicáveis no Brasil? Como que a nossa legislação prevê isso? Em 2019, tive a oportunidade de participar, junto com um grupo de outros advogados que também atuam no cooperativismo, né? E, claro, ali também você vai ter... nós temos advogados ali de diversos ramos do direito cooperativo, né? Então, tem os que atuam nas grandes cooperativas, como as agropecuárias, como as de crédito, como as de infraestrutura, né? Então, assim, as médicas também, que são, aqui no Brasil, tem um número grande de associados. Mas, assim, nós temos também advogados como eu que trabalham com pequenas cooperativas, né? E daqui, sair do Brasil e conhecer a realidade italiana, que o Brasil, a gente tem muito esse viés de olhar para a Itália como um modelo, porque a Itália realmente é um modelo quando você fala em cooperativismo. Lá há uma normalidade, enquanto aqui a gente pouco divulga ou pouco sabe do cooperativismo, pouco usa, né? Lá na Itália, isso é uma questão normal. Assim como uma empresa, uma sociedade limitada, as cooperativas atuam em pé de igualdade com sociedade limitada lá. Então, assim, para eles, o que diferencia, até foi uma questão bem importante, o que diferencia a sociedade limitada da sociedade cooperativa é a forma com que as pessoas atuam. É muito normal para eles, assim, enquanto a empresa está vendo a questão do lucro, as cooperativas têm um outro viés, que é ver mesmo a questão da inclusão, a melhoria não só do cooperado, mas como também da sociedade que o abriga ali. Então, assim, quando a gente olha para o Brasil, foi importante quando eu resolvi fazer esse estudo do cooperativismo social, olhar para a lei italiana, né? Nossa lei, ela é muito idêntica com a lei italiana. E o bacana de a gente reparar isso é que nós não somos como a Itália, nós temos diferenças, né? Então, a nossa lei das cooperativas sociais é a Lei 9.867, de 99. Essa lei, ela traz no seu cunho lá exatamente o que a lei italiana tem. Mas a diferença é que nós precisaríamos fazer, na verdade, uma regulamentação ou até mesmo uma alteração nessa lei para tratar o que a gente vive na realidade, né? Porque tem diferenças, né? Nós temos diferenças, nós não somos iguais. E então, assim, quando a gente olha para a cooperativa social aqui no Brasil, a gente olha para a lei, tem algumas coisas que a gente consegue encaixar e outras não. Lá, eles têm um sistema muito mais avançado na Itália, né, de olhar as cooperativas, olhar a questão da quantidade de pessoas que participam. Para eles também tem essa normalidade. Aqui, você teria que fazer um registro da sua cooperativa na junta comercial, porque as cooperativas são registradas também na junta comercial como uma sociedade normal, empresária. Então, elas são registradas. Lá, na Itália, você registra como sociedade cooperativa. Isso não quer dizer que ela vai ser social ou não. Aqui, há uma obrigatoriedade de você aderir o nome de que a sua cooperativa é social ou sua cooperativa é de trabalho, você tem que especificar o que é. Aí eu perguntei para eles, né? Mas como é que vocês diferenciam uma cooperativa social de uma outra cooperativa? Eles falaram, o que muda são as pessoas consideradas em desvantagem. Então, para ela ser considerada
uma cooperativa social, ela tem que ter 30%, pelo menos, das pessoas que atuam dentro dessa cooperativa, que são pessoas consideradas em desvantagem. A partir deste momento, elas são consideradas cooperativas sociais, né? Aqui nós teríamos que fazer todo um outro roteiro. Qual é a diferença? Aqui nós precisaríamos ter pelo menos 50% das pessoas consideradas em desvantagem, né? O número é maior. E lá não, o que a gente fala que é bem diferente, né? Porque assim, lá todas as pessoas são remuneradas pelo seu trabalho, né? Então, independente de como isso acontece, todas as pessoas são remuneradas. Como é que ocorre a remuneração? Isso é feito dentro de uma assembleia, uma reunião entre os cooperados, e esses cooperados decidem como vai ser a remuneração. Quanto é que a gente vai ganhar pelo nosso trabalho? Então, tudo isso é decidido dentro de assembleia. Aqui, já por lei, as pessoas que não são consideradas em desvantagem não podem ter remuneração. Então, é um fator bem diferente e que prejudica as cooperativas de funcionar, né? Se você está trabalhando, você precisa receber. Um sócio cooperado atua, mas não receberia isso. Mas não receberia, então não teria remuneração. Somente aqueles que estão em situação de desvantagem. De desvantagem. Então, assim, é complicado isso, né? Porque como você coloca, a pessoa teria que trabalhar de uma forma voluntária, né? E a dificuldade de você conseguir alguém que atue de forma voluntária. Né? E nesse caso nós falamos geralmente, acredito, de pequenas cooperativas, né? As cooperativas sociais, acredito que elas não se desenvolvem tanto quanto outras cooperativas de trabalho que ainda que não visem o lucro, tem uma estrutura maior, né? Existe um número mínimo de associados, de sócios cooperados? Sim. A lei exige isso? A lei exige. A lei 5764, ela coloca, que é a lei geral das cooperativas, Sim. né? Ela coloca um número mínimo de 20 sócios cooperados para atuar dentro da cooperativa. Nós temos uma lei específica para as cooperativas de trabalho, Sim. que ela determina ali um número menor. Isso deu um alívio bastante para as cooperativas que atuam no ramo trabalho, que é um mínimo de 7 pessoas. Né? 7 pessoas. 7 pessoas. Agora, as cooperativas sociais, elas, infelizmente, têm um número também grande de pessoas, que são o número de 20 pessoas. 20 pessoas. 20 pessoas para começar a atuar essa cooperativa, né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam se identificando muito com a cooperativa de trabalho, mas pela questão o número de pessoas, né? Porque você juntar 20 pessoas para atuar é bem difícil, né? Mas elas atuam com um mínimo de 20 pessoas. Ah, perfeito. E, salvo engano, na Itália nós temos aquela questão relacionada à licitação, né? A possibilidade das cooperativas sociais serem dispensadas de licitação, né? Sim, sim. Existe algo semelhante aqui no Brasil também? Nós podemos... Não. No Brasil, infelizmente, a gente não tem essa dispensa de licitação, mas as cooperativas podem participar. Podem participar. Podem e devem, né? Participar de licitações, desde que elas atendam o objeto. Elas hoje não podem ser impedidas de participar de um processo de licitação, desde que elas atendam o objeto. Então, assim, não há uma dispensa, a não ser que o edital, né, que seja feito para esse sentido. Agora, caso não seja feito e seja uma licitação normal, essa cooperativa pode e deve participar. E essas cooperativas, elas podem alcançar um credenciamento, serem reconhecidas como organizações sociais, como organizações da sociedade de interesse público, né, as OCIP. Existe essa possibilidade também? Não há um impedimento em relação a isso? Não há impedimento, elas podem sim ser consideradas, né? Elas podem trabalhar no terceiro setor? Podem trabalhar tanto no terceiro setor, né, como uma sociedade empresária, mas de interesse público. Principalmente por quê? Porque se a gente pensar, as pessoas que estão ali, sim, atuando dentro de uma cooperativa social, o interesse delas é justamente emancipar essas pessoas, né? Para que aquelas pessoas consigam dar o passo sozinhas, né? Que em um determinado momento elas deixem de ser pessoas
consideradas em desvantagem, né? Então, é que elas saiam dessa situação, mas saiam fortalecidas, né? O interessante seria manter essas pessoas dentro da cooperativa, mas com o viés de não mais em desvantagem, né? Sim. Mas de uma forma que seria remunerada, né? O que mais interessante seria isso. É fantástico, né? Juliana, eu confesso para você que eu estou sendo praticamente apresentado ao tema. Sim, apresentado. Sim. É óbvio, turma, que eu li o artigo da Juliana, procurei aqui de alguma forma me preparar para essa entrevista, né? Falei, não, vou chegar aqui, eu não vou passar tanta vergonha, né? Pelo menos um pouquinho só de vergonha a gente passa, mas imagina, falei, eu vou me preparar. Mas, assim, eu tô achando fantástico, Juliana, fantástico, porque eu confesso que eu não tinha esse conhecimento, não sabia como funcionava. A gente conhece um pouco da ideia de cooperativismo, né? Sim. Como cooperativismo, principalmente na área de trabalho. Mas essa ideia, e apesar de não ser tão nova, né? A legislação é de 1999, mas de cooperativismo social, é algo que eu confesso que eu desconhecia como funcionava. Já tinha ouvido falar, mas desconhecia como funcionava. E é muito interessante, porque me parece um instrumento, uma ferramenta de inserção de pessoas e de garantia de direitos fundamentais. Direitos fundamentais, assim, que são essenciais, como o próprio nome diz, a pessoa humana e em especial, pessoas em situação de vulnerabilidade, em dificuldade de inserção no mercado de trabalho, de renda, de novos conhecimentos, de garantir a própria dignidade, né, através da sua atuação. Sim, com certeza. Você pode nos falar um pouco da sua experiência com, se você quiser mencionar nomes, pode mencionar, fique muito à vontade, de cooperativas específicas que você conheceu, que trabalhou, histórias de vida, histórias relacionadas a isso, que você possa nos ilustrar, de como isso transforma a vida das pessoas? É interessante que eu realmente fiz o cooperativismo. Quando eu voltei da Itália, principalmente, a minha ideia era estudar isso, era aprofundar mesmo o conhecimento aqui no Brasil, né? E a gente entende o cooperativismo social, ele está muito ligado aqui à área, primeiro, né, do sistema antimanicomial. E ele foi uma forma de tirar essas pessoas, de incluir mesmo essas pessoas, porque, assim, apesar da pessoa passar por toda essa situação, ela tem o direito de voltar à vida dela e de gerar renda, e através dessa renda dela, ela entender que ela está incluída na sociedade, né? Então, e além desse aspecto, foi muito bacana conhecer, não só lá na Itália, mas também aqui no Brasil, e foi, para mim, uma experiência bem bacana, conhecer cooperativas que atuam nessa área dentro do sistema carcerário. Né? Esse tema é fantástico, né? Por quê? Porque a gente realmente, assim, não consegue enxergar, é difícil a gente conseguir enxergar o cooperativismo em atuação, mas dentro do sistema carcerário, para mim, foi fantástico, né? E aí eu descobri que aqui no Brasil nós temos atuação, principalmente foi um prazer também conhecer a doutora Carmen, que ela era uma diretora de uma penitenciária, na época que eu a conheci, de uma penitenciária do Pará. É uma penitenciária feminina. E essa penitenciária, em regime fechado, né, a maioria das meninas que faziam parte lá estavam no regime fechado, e é mais difícil ainda de você encontrar isso, né? E ela conseguiu, que nem eu falo assim, também por uma boa vontade, também não sabia o que é do cooperativismo social, ela foi estudar isso ela, numa conversa com ela, foi bem bacana ela dizer isso, eu fui atrás, eu fui estudar, fui entender, né? E ela falou assim, quando eu vi, eu falei, não, isso aqui cabe. É possível fazer isso. E ela juntou as mulheres, explicou para as meninas, olha, é assim que funciona. Quem quer participar? E ali, né, porque eu falo que é uma das características da cooperativa, né, a adesão, a entrada tem que ser livre e voluntária. Sim. E a cooperativa ela atua de uma forma totalmente democrática, né? Então, foi o que ela fez. Ela verificou quem queria participar e ela, naquele primeiro momento, atuou também dentro da cooperativa. Por quê? Porque ela precisou organizar essas mulheres, né? E começou a ver a possibilidade do que elas poderiam fazer.
né? Então, assim, a maioria das mulheres que ali se interessaram em participar, falaram, olha, a gente poderia fazer costura, artesanato, né? E eu até recebi um presente delas, muito bacana, que elas mesmas fizeram. Elas começaram a atuar dessa forma. Então, tudo que elas faziam lá, as outras que estavam no regime semiaberto e no regime aberto já, Sim. começaram também a participar e elas faziam o quê? A venda. E eu lembro que essa diretora conseguiu, inclusive, um espaço dentro de um shopping lá no Pará, para que essas meninas conseguissem vender Que maravilha. aquilo que elas produziam. Que tipo de coisa que elas produziam? Que tipo de Então, produtos? aí eram muitas peças de artesanato, como bolsas, como necessaire, tinham roupas também confeccionadas, né? Então, assim, muito bacana, assim, uma coisa que eu falei assim, gente, fantástico. que maravilha. Por quê? Porque hoje, até coloco isso no estudo, né? Nós temos uma população carcerária gigantesca, Sim. que apenas 19% exercem alguma atividade de laboterapia, né? Sim. Uma atividade laboral. Por que não incluir o cooperativismo dentro dessa cooperativa, dentro do sistema prisional? Onde essas pessoas passariam mais tempo o quê, gente? Produzindo alguma coisa. E o que eles vão produzir, né? Aí depende muito de cada unidade, claro. Sim, as características locais. Exatamente. Nós temos os aqui... perfis, né, de pessoas. O perfil, o que poderia ser feito. Aqui em São Paulo mesmo, nós temos não só dentro do sistema prisional, não só no regime fechado, nós temos também uma penitenciária, acho que é de Tremembé, que atua com também o público masculino, né? Então, assim, são presos que começaram a trabalhar na área de agricultura, né? Então, assim, por quê? Porque o local tinha um espaço para isso, aquelas pessoas conseguiriam realizar aquela atividade no local, né? Então, assim, existe tem um instituto bacana pra caramba, que é o Humanitas 360, eles fazem esse trabalho aqui em São Paulo, com esse pessoal. Então, tem uma no regime fechado e tem uma no regime aberto, também, que atua no feminino, no regime fechado, semiaberto e aberto, né? Que eles, inclusive, têm uma casa, né, com as mulheres que também atuam na costura. Elas, inclusive, têm uma casa que as mulheres vão todo dia, as que moram próximo e que conseguem ir, todo dia realizar lá a atividade, né? Então, assim, cresceu tanto, né, que está dessa forma. Claro que nós temos um número gigantesco de unidades prisionais no Brasil, para poucas iniciativas, né? Temos também, inclusive até aqui em São Paulo, uma que já atua no regime aberto, que é a Libertas, uma cooperativa muito bacana, aqui também na Zona Leste de São Paulo, que são mulheres egressas ou mulheres de presos que atuam ali de uma forma de se ajudar mesmo, né? De inclusão daquelas pessoas que precisam, naquele momento, desenvolver alguma atividade, né? Então, assim, elas, através da atividade, que é o objetivo delas, conseguem se incluir, né? E se ajudar, né? E ajudam não só a quem está preso, mas também a família das pessoas que estão presas. Fantástico, hein? Fantástico. Nossa, que atuação interessante, hein? Muito bom. E isso me parece, Juliana, eu posso estar errado, se estiver errado, me corrija, fique muito à vontade, mas me parece que falta um pouco de divulgação ou de desconhecimento mesmo público a respeito disso. Eu não sei qual que seria a melhor forma de levar isso a público, porque é algo que tem um poder de inclusão tremendo, né? Sim, sim. Tremendo. É algo que eu tive recentemente numa visita monitorada com os nossos alunos da faculdade, que foi organizado até pela professora Cláudia. Professora Cláudia, um beijo a ela, a professora Cláudia Trajano aqui, que é participante, né, integrante do nosso time aqui do POD, que ela é coordenadora do núcleo de prática jurídica da faculdade, e dentre as inúmeras atividades que ela promove, nós fizemos uma visita
visita a penitenciária feminina de São Paulo e nós vimos, né, que entre mais de 2.000 detentas nós tínhamos um número até considerável, mas que não abrangia a todas, mas um número muito considerável de detentas que realizavam atividades de trabalho e assim, e você percebe o quanto isso é importante, né, para essa pessoa. Ela além da questão da terapia, né, do laborterapia, né, nós temos a questão ali da pessoa, ela se sentir inserida, né, ela se sentir inserida dentro de um sistema, incluída dentro de um sistema, remunerada por esse sistema, e ela vê a importância do trabalho e o resultado daquilo que ela produz. Agora, sobre uma ótica do cooperativismo, me parece que isso é algo ainda melhor, né? Porque o cooperativismo traz uma ideia de pertencimento, né? Você não é apenas um trabalhador, né? Você é um sócio cooperado. Então é algo seu também, que você colhe os frutos daquilo e você tem uma ideia de pertencimento àquele grupo, pertencimento econômico, né? Isso também é meu, né? É algo fantástico, né? Porque ainda mais dentro do sistema carcerário, vamos pensar numa questão assim, a gente fala de ressocialização, né? Sim. Como é que essas pessoas podem ser incluídas depois na sociedade sem ter vivenciado nada ali? Você ficar preso o tempo inteiro, né? Dentro daquela situação, sem exercer qualquer tipo de atividade, depois você ser posto lá em liberdade, sem qualquer amparo ali. E essa pessoa vai fazer o quê, gente? E ainda com carimbo de egresso, né? Isso que é... Vai fazer o quê? Ainda vem aquela ideia de você é o ingresso do sistema, né? Então... Exato, já com o carimbo mesmo, né? Então, assim, o poder transformar essas pessoas já, ao invés de esperar elas saírem para serem incluídas e já incluírem lá dentro, fazer essa inclusão na parte de dentro, é transformador, porque é bem isso, né? Elas não estão ali prestando um serviço para ninguém. O serviço que elas prestam é para elas mesmas, né? Então, assim, a pessoa está trabalhando para ela mesma. Então, as decisões dentro da cooperativa, né? As pessoas, os sócios cooperados, eles são pertencentes. Então, assim, as decisões são tomadas em reunião. Então, olha, o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se pagar? De onde a gente vai tirar dinheiro para pagar as outras coisas, sabe? Assim, as decisões são tomadas coletivamente. Ele vai, até a gestão também é coletiva, né? É transparente. Então, assim, quando ele sair, ele vai sair com uma outra ideia, né? Então, já sai realmente ressocializado. Por isso que a gente fala que dentro da cooperativa, né, você não trabalha só a questão da remuneração. Você faz realmente uma transformação na vida dessas pessoas, né? E é pouquíssimo divulgado. A gente entende que... A gente fala que o cooperativismo em si, nós temos uma gama de advogados que atuam, mas dentro do cooperativismo social, isso é muito ainda devagar, né? Muito, a gente precisaria acelerar mais. E como é que a gente pode fazer isso, né? Divulgando mais o trabalho e outra, convidando vocês também da área jurídica para participar mais disso, né? Porque eu, infelizmente, assim, eu conheço poucos advogados que atuam nessa área, mas que eu convido já para participar e trabalhar, fazer um trabalho junto com a gente, se quiser, para conhecer também. É importante a gente desenvolver um trabalho maior para que alcance mais pessoas. É verdade. Eu acredito até que é um recorte, ou pelo menos um diálogo muito próximo com os direitos humanos, né? Quem atua com os direitos humanos, e principalmente em relação a essas pessoas em situação de desvantagem social e de vulnerabilidade, me parece que um olhar sobre a ideia do trabalho, né? O trabalho dessas pessoas e a reinserção dessas pessoas, a possibilidade de inclusão, de abertura de campo, e o cooperativismo me parece um instrumento fantástico para isso, né? Sim, com certeza. Está intimamente ligado com os direitos humanos, né? Está ligado com os direitos humanos. Eu falo que é uma questão mesmo multidisciplinar ali, né? Sim, que um campo interessantíssimo para a atuação do advogado também, né? Bacana, porque como eu falo, quem atua na área do direito cooperativo tem que entender um pouco lá do direitos humanos, tem que entender um pouquinho mais de direito do trabalho, você tem que ter essa atuação mais completa, né? Então, é bacana por isso. É verdade, com certeza.
Juliana, uma coisa que chama atenção no seu artigo, você fala dessa ideia do direito comparado, né, do estudo do cooperativismo social na Itália e no Brasil, é que me parece que lá, como você bem mostrou, há já uma consolidação desse modelo, já está incorporado na cultura, né, da sociedade italiana. E me chamou a atenção dois aspectos. O primeiro, a questão da atuação em relação à área de atuação territorial. Na Itália, me parece que há uma divisão, né? A cooperativa ela tem atuação municipal, né? E aí nós temos cooperativas consorciadas que podem atuar em áreas provinciais, até mesmo de âmbito nacional. E um segundo ponto que me chamou a atenção é a questão dos benefícios tributários e previdenciários decorrentes da atividade do cooperado. Em relação ao nosso direito, ao Brasil, à nossa legislação, nós temos algo nesse sentido? Nós temos vantagens desse tipo? Nós temos restrições de atuação territorial desse tipo? Poderia nos explanar sobre isso? Claro, claro. Como eu falei, o modelo italiano é o sonho, né? O sonho que a gente pretende chegar até lá, mas é claro que aqui a atuação é outra. Bom, nós aqui no Brasil atuamos um pouco diferente da Itália. A Itália, ela já realmente, com certeza, já está a passos bem largos do que nós estamos, mas lá eles já conseguem atuar com as cooperativas sociais de uma seguinte forma. As cooperativas, existem as cooperativas pequenos, grupos, né? Eles entendem esse grupo pequeno como uma cooperativa individual. E essa cooperativa, esse grupo de pessoas, ela pode atuar ali dentro de um município, né? Atua ali numa determinada região, né? Que aí é a cooperativa que vai definir. Mas ela pode ser consorciada, ou seja, atuar com outras cooperativas, né? E aí seria já num âmbito maior, né? O que para a gente aqui seria como se fosse num âmbito estadual, né? Ou de estados, né? Então, seria a união ali de outras cooperativas que atuam no mesmo segmento, podem até não atuar, mas desde que elas tenham um objetivo comum ali. Sim. Né? E elas podem lá atuar também consorciadas num âmbito ali nacional. Né? Então, são cooperativas de diversas regiões que podem se unir e para realizar uma atividade conjunta. Qual seria essa atividade? Essa atividade, gente, vai desde de compra de insumo, como venda coletiva, né? Elas vão decidir o que une, né, essas cooperativas. Aqui no Brasil, a gente atua um pouco diferente, né? Então, o que a gente tem aqui no Brasil, na lei, a lei geral que fala mais disso, né? É a questão da cooperativa singular, que a gente fala, que é uma única cooperativa. E essa cooperativa, ela vai atuar também, ela que vai definir a área de atuação dela. Então, aqui, na nossa área de atuação, pode ser desde um bairro, como pode ser um município, ou ela pode agir de forma nacional também, não tem nenhuma restrição. Não há essa restrição no Brasil. Não há. Agora, quando essa cooperativa quer atuar de uma forma... eu queria falar assim, para ter mais benefícios para essa cooperativa, ela pode se juntar com outras cooperativas e aí a gente fala que é formar uma cooperativa de segundo grau, né? Essa cooperativa de segundo grau, ela não é formada, ela é formada por cooperativas, né? Então, por no mínimo 3 cooperativas que se juntam. Essas cooperativas também não precisam ter o mesmo segmento. Eu sempre digo o seguinte, né? Que pode uma cooperativa... de repente, trabalhar com alimentos, né? A outra cooperativa, de repente, é uma cooperativa de transporte, né? Social, mas que trabalha com transporte e pode transportar esse alimento da outra cooperativa, né? E a outra cooperativa, ela trabalha só com o comércio daquele alimento, né? Então, são cooperativas que têm ali segmentos diferentes, mas que elas têm um objetivo comum. E formam uma cadeia, né? Uma cadeia ali que pode, que vão se fortalecer, vão fazer um trabalho maior, né? Então, nesse sentido, nós temos a de segundo grau e temos de
terceiro grau também, né? Então, assim, é uma forma de fortalecer essas cooperativas e também fazer com que essas pessoas consigam trabalhar ali num pé de igualdade do que seria uma sociedade empresária capitalista. Ela consegue chegar mais ou menos, ou chegar até o patamar dessas cooperativas. A questão da tributação, né, na Itália, que também eles conseguem, acho que e talvez seja isso, né? Talvez mostrar mais o que é a cooperativa aqui no Brasil. A gente talvez precisa batalhar mais. Nós temos algumas brigas ainda jurídicas em relação à tributação, porque a lei ela já estabelece, inclusive, que nós, enquanto cooperativas, temos um tratamento diferenciado das outras sociedades, né? Porém, o que acontece? Nós temos uma coisa chamada ato cooperativo dentro do cooperativismo, que é o quê? O ato cooperativo é toda atividade que é relacionada entre cooperativa e cooperado, né, que não existe tributação nessa relação, né, cooperativo Sim. e cooperado, e entre cooperativas. Por isso que é interessante que a cooperativa esteja associada a outras cooperativas. Perfeito. Né? E, assim, a briga hoje é definir o que é esse ato cooperativo. Por quê? Porque quando essa cooperativa atua com, por exemplo, fazendo negócios com uma outra empresa, né, aí a gente tem aí o Tribunal de Justiça que não entende muito essa relação, né, e quer tributar, né? E a questão previdenciária, infelizmente, por o trabalhador cooperado atuar enquanto trabalho, né, eles são entendidos como autônomos. Autônomos. E aí a contribuição do autônomo é de 20%. De 20%. Então, essa é uma questão também que é uma briga que ainda, uma discussão muito grande, né, para a gente chegar nesse entendimento. Então, se entende-se que a cooperativa, quando ela é de trabalho, que ela exerce, a pessoa que está ali exerce trabalho, então o que acontece? Quando ela vai ali receber a retirada dela, que é o que a gente chama Sim. do ganho daquela pessoa, é retirado 20% para ser passado para a contribuição previdenciária daquela pessoa. Então, ainda a gente tem aí alguns entraves, né? Por isso que talvez essa conversa e esse entendimento do que é cooperativa, do que é ato cooperativo, há ainda há muito que avançar para que a gente consiga aí abrir portas para que mais pessoas participem. Perfeito. Parece que a legislação, ainda que ela seja bem moderna, né, e é inspirada na legislação italiana, me parece que ela merece ser revista, né, em alguns aspectos, né? Ela precisa ser atualizada em alguns aspectos. Né? Exato. A necessidade, por quê? Porque, na verdade, assim, a lei italiana em si, ela não tratou desses assuntos, mas ela... Há uma regulamentação. Exatamente, ela fez a regulamentação dela, que é necessário. Sim, que é necessário. E a nossa não, a nossa parou lá. Né, em 99 Carece e não, de uma... precisa ser regulamentada, né? Então, assim, que a gente consiga também ver com bons olhos a legislação italiana para a gente trazer para o Brasil também a regulamentação e que venha beneficiar, né? Ah, sem dúvida, porque esse aspecto tributário e previdenciário é essencial, né? Para que se incentive, né, o trabalhador e lhe mostre a vantagem de se seguir o caminho do cooperativismo ao invés do empreendedorismo, por exemplo, numa sociedade empresária. Uhum. Ainda que, obviamente, isso é extremamente importante, né, dentro do nosso sistema capitalista, é extremamente importante que nós tenhamos empreendedores. Mas o cooperativismo é uma ótima alternativa e me parece sobre esse aspecto social, né, principalmente das pessoas em desvantagem, em situações de vulnerabilidade, ele se mostra um instrumento mais fácil, né, prático e inclusivo, né? E é bem isso, né? Se a gente pensar que o empreendedor, ele vai estar atuando sozinho, né? Dentro do cooperativismo, a gente fala que é aquela questão de você querer ver
né, aquela inclusão social, não só minha, mas como a da pessoa que está ali participando comigo dentro da cooperativa. A ideia da mutualidade, né? O interesse mútuo. Interesse mútuo. E, inclusive, um dos princípios da cooperativa é que essas pessoas se beneficiem e que também beneficiem a comunidade, o local em que ela vive, né? E nós temos muitos exemplos disso, né? De quanto uma cooperativa dentro de um determinado local beneficia as pessoas que fazem parte e também as pessoas, as famílias dessas pessoas, né? Tem cooperativas que, inclusive, realizaram o sonho dos filhos de poder ir no cinema pela primeira vez, nunca tinham ido no cinema, né? Então, assim, de conseguir fazer esse tipo de coisa, de trazer para a cooperativa, inclusive, seus filhos para fazer parte. Aí tu fala assim, nossa, minha filha vai fazer faculdade de contabilidade, que é para poder ajudar a cooperativa nesse aspecto, né? Então, é bacana você ver essa inclusão das pessoas, da família, né, e da comunidade como um todo. Muito bom. Juliana, olha só, o tempo tá passando, tá? Olha, nós estamos... Mas é sempre assim, quando o papo tá bom, o tempo voa, né? Voa. Mas é sempre assim. Mas eu queria antes conversar contigo e você falar um pouco para nós sobre a sua atuação como diretora-presidente do ISOT, né? Do ISOT, Instituto Social de Organização do Trabalho e Inclusão. Então, o que faz o ISOT? Bom, o nome já nos diz, né? Mas como que é a sua atuação no ISOT? Qual que é a abrangência, a área de atuação? Sim. Nos conte sobre o ISOT. A ISOT, ele nasceu em 2008 com a ideia de realmente mudar a inclusão de pessoas, e a gente, não só eu, mas como as outras diretoras e os outros colaboradores que também participam desde 2008, né, de alguma forma, a ideia era realmente transformar a vida de pessoas, né? Incluir as pessoas através do trabalho. Então, o que a gente faz? Nós damos assessoria e consultoria para pessoas que se unem para trabalhar coletivamente, né? Então, assim, as pessoas que trabalham dessa forma, muitas vezes não têm apoio nenhum, né? Ou se relacionam ali de uma forma bem precária, né? E precisam de ajuda para isso. Ou seja, a gente consegue dar para essas pessoas ali um apoio desde da viabilidade econômica desse empreendimento, desse grupo de trabalho, né? Até mesmo a formalização. Tá? E essa formalização ela vai se dar através do cooperativismo ou da forma que eles decidirem que é o melhor para eles, né? Então a gente dá apoio para esses grupos de pessoas, né? Então nós atuamos não só em São Paulo, mas fora de São Paulo também, né? Em alguns projetos que nos chamam para fazer parte. E a gente também atua por conta própria também com algumas cooperativas aqui em São Paulo, né? Seja de diversas áreas, seja de reciclagem, costura, alimentação e artesanato, a gente dá apoio para essas pessoas. Que legal, fantástico, Juliana. Se tiver as redes sociais, quiser divulgar, já pode divulgar para o nosso público do ISOT, com certeza, né? Redes sociais, site, tudo que tiver, fique à vontade. O site é www.isot.com.br, né? E lá também vocês também conseguem acessar o Instagram, que também é ISOT, vocês vão achar lá. Tá, Instituto Social de Organização do Trabalho e Inclusão. Né? E a minha rede também, que vocês também podem ter acesso aos meus trabalhos, né? Que está lá, é Juliana_Oliveira de Lima, né? Meu nome completo. E vai ser bacana também, quem quiser me procurar, quiser falar mais sobre isso, entender mais, né? No que eu puder, eu estou aqui à disposição para conseguir traçar esse caminho do cooperativismo. É algo que eu entendo como inclusão mesmo de vida, e o que eu quero trazer é essa questão para a vida das outras pessoas também. Maravilhoso o projeto, hein? Fantástico. Parabéns, Juliana. Obrigada. Juliana, só para a gente finalizar, nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso episódio aqui, da nossa gravação, mas
lembrando, né, que nós estamos em novembro, né, e novembro, o mês da consciência negra, né, nós já passamos aqui pelo dia 20, né, dia da consciência negra, e você faz parte, né, do grupo de rede de advogadas negras, né, rede de advogadas negras. Fala um pouco sobre essa atuação também, né, lembrando da sua trajetória, de tudo que você já viveu até aqui, né, e das dificuldades que são naturais, mas nós sabemos ainda o quanto, né, a população negra brasileira enfrenta, né, relacionada a esse racismo estrutural e as dificuldades que são inerentes a isso. E como que é a atuação dessa rede de advogadas negras em São Paulo? A Black System Law é uma rede de advogadas negras. Ela foi criada e aí pensada através da Dione, que é uma advogada negra do Rio de Janeiro, que foi um prazer conhecer o trabalho dela. O que essa rede faz, né? Essa rede, ela justamente pensa na inclusão, né, e no fortalecimento de advogadas negras, né? Então, a gente sabe que há dificuldade de entrar no mercado de trabalho, a dificuldade de a gente, muitas vezes, mesmo realizando diversos estudos, especialização, né, a nossa inclusão sempre é muito mais dificultosa. E a Black System in Law, ela consegue, através dessa rede de advogadas, dar oportunidade para essas mulheres negras advogadas, né? Então, também, se vocês quiserem entrar também, é muito bacana, dar uma olhada no trabalho delas na rede social. E eu faço parte, me fortalecendo e fortalecendo outras mulheres negras também, que estão começando, que são estudantes também de direito. Sim, importantíssimo. Né? E de como é que elas podem se enxergar dentro dessa área jurídica, né? Então, é um sistema de fortalecimento, uma rede de apoio mesmo de mulheres negras advogadas. Né? A gente consegue encontrar lá no Instagram, no... Black Sisters in Law. Pode procurar lá que vocês conseguem. Fantástico, fantástico. Juliana, fantástico esse papo, essa conversa, é muito bom. Primeiro que Passou é muito bom reencontrá-la, né? Verdade, quanto tempo, né, que a gente não se via, né? Olha, a gente se formou em 2006, não façam as contas, não. Não façam as contas que vai denunciar a nossa idade. Vai sim. Não, mas é muito, muito bom. Nossa, maravilhoso estar aqui com você. Essa ideia do cooperativismo social e essa atuação sua, essa sua dedicação, né, nesse campo, né, com o ISOT, com a advocacia, com a rede das advogadas negras, essa sua participação sempre em prol, né, da inclusão, sempre em prol daquelas pessoas em situação de desvantagem, vulnerabilidade, ela é merecedora de enaltecimento mesmo. Parabéns, é uma atuação lindíssima, é necessária, se faz mais do que necessária num momento tão difícil, né, como nós vivemos no nosso país, em que muitas coisas nós nos vemos diante de possíveis retrocessos que a gente luta para que não ocorra, né? A gente sempre enfrenta uma dificuldade tão grande de conquistar esses direitos, de fazer valer direitos fundamentais, de exigir do Estado que olhe e que cumpra, que concretize esses direitos fundamentais. Aí nós passamos por momentos difíceis, né, de negação, né, e de reconstrução e até mesmo receio de perda de direitos. Então a gente busca fortalecer e é necessária essa inclusão, né? É necessário que institutos como esse, né, do cooperativismo, instituto que traz as pessoas, né, para uma ideia de pertencimento, de que nós podemos juntos construir, que nós podemos fazer valer esses direitos, né, concretizar os direitos fundamentais, tudo isso é essencial, né? Com certeza. E eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco mais sobre o cooperativismo e do cooperativismo social como um todo, porque é uma porta aberta, é uma maneira de mostrar para as pessoas que isso existe aqui e que a gente é uma ferramenta que a gente pode utilizar como inclusão, né? O trabalho que eu faço, eu tenho isso como realmente meta de vida mesmo, de incluir pessoas e no que eu puder, eu estou aqui aberta para isso, né? Muito obrigado, Juliana. Se quiser, deixa as considerações finais, convites, divulgue o seu trabalho, obras, artigos, o que puder. Fique muito à vontade diante do nosso público. Pessoal, bem assim,
me procurem lá nas redes sociais, né? Como eu passei para vocês, a Juliana Oliveira de Lima, né? Eu acho que vocês vão ter um pouquinho de ideia no Instagram, no LinkedIn também estou lá, também tem bastante coisa minha. E eu faço, que nem eu falo assim, eu sou uma eterna pesquisadora e quero muito que outras pessoas se aproximem do cooperativismo e que queiram trabalhar, entender um pouco mais do meu trabalho. Fiquem à vontade, podem perguntar à vontade que eu estou lá para responder vocês, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês e espero aí o retorno de vocês. Nós que agradecemos, Juliana, realmente fantástica a participação, muito bom reencontrá-la, um prazer imenso ouvi-la falar sobre o cooperativismo. Você fala de forma muito apaixonada pelo tema. Com certeza. Isso é fantástico, né? Isso inspira as pessoas, né? A sua trajetória, a sua vida e o seu conteúdo, esse repertório super bacana, profundo sobre o tema, a forma como você fala do tema é apaixonante. Obrigado mesmo, um prazer enorme novamente a recebê-la aqui conosco. Espero que nós tenhamos oportunidade de repetir esse episódio, de que você retorne. Com tá? certeza. Que a gente possa se reencontrar mais aqui, trazer outros colegas, né? Trazer outros colegas de faculdade, dos nossos amigos em comum, e nós teremos outras oportunidades, com certeza. Tá certo. Eu quero mandar um beijo, um grande abraço aos nossos participantes aqui do pod, né? A Cláudia Trajano, um grande beijo. O Willy Fernandes, infelizmente, o Willy fez aniversário essa semana, pessoal. O Willy fez aniversário, infelizmente ele não está aqui conosco porque ele está indo lá para a conferência da OAB em Belo Horizonte, o Willy, então vai participar da conferência. Um beijão, Willy, mais uma vez. Já o parabenizei pelo aniversário, mais uma vez, parabéns. Fez agora no dia 23, o aniversário, Willy. Grande Willy. O Luquinhas também. Luquinhas, um beijão. Tá viajando também, Luquinhas. Só curtindo a vida. Esse merece demais. E aqui quero deixar um grande beijo, um grande abraço a todos os nossos amigos e amigas do podcast, no nosso podcast, né? Nos visitem lá na nossa página, no Instagram nós estamos lá com o @podcast, né? Se escreve Quaest, né? Podcast. E também visite as nossas páginas pessoais, no meu caso aqui é @Thiago A Salvador, Thiago sem H, né? Thiago A Salvador, tudo junto. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar. Toda semana nós vamos buscar sempre trazer um convidado, uma convidada muito especial, como hoje nós estivemos com a Juliana, e sempre um tema instigante, um tema em que a gente possa debater de uma forma leve. É essa a nossa ideia, a proposta do nosso pod é essa, um debate leve, uma linguagem fácil e acessível a todos, e que a gente possa contribuir para que as pessoas, né, vejam novas histórias de vida, novos caminhos, e que possam também, de alguma forma, ser incluídas, né, e buscar essa inclusão na vida, no mercado de trabalho, no direito como um todo, tá? Grande prazer mais uma vez, um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.